Bom, gravada não estava sendo feita, mas ela fica gravada também no meu canal de YouTube. Essa gravação é só para subir ela no canal de Cálculo 1. Tá bom. Agora, sobre T4 menos 2 a 2. 3T6 menos 4T6 dá menos T elevado a 6. T a 4 menos 4T4 dá menos 3T elevado a 4. Menos 3T2 menos 2. Todo sobre T a 4 menos 2 elevado a 2. O processo de fazer quociente é um pouco mais longo do que produto. Mas só um pouco, não muito. Por que 6? Ah, sim. 3T2 por 2 dá 6. Aqui. Três por 2, 6. Sim. Está bem, Gustavo. Está aí. Mira, 3T2 por 2 dá menos 6. Agora, vamos ver. Olhem o seguinte exercício. Diz o seguinte. Se f de 3 é 4, g de 3 é 2, f' de 3 é igual a menos 6 e g' de 3 é igual a 5, encontre f sobre f menos g linha avaliada em 3. Alguém de vocês tem uma ideia para fazer esse exercício? Bom, a ideia dele é que aqui temos que fazer derivar. Então, como temos um quociente, primeiro vamos a derivar ao numerador. Nesse caso seria f' avaliado em 3 por f menos g avaliado em 3 menos f avaliado em 3 por f' menos g' avaliado em 3. Todo sobre f menos g avaliada em 3 ao quadrado. Alguma pergunta? Bom, agora vamos continuar. Isso seria f' em 3 por f de 3 menos g em 3
menos f de 3 por f' de 3 menos y' en 3 sobre fy3 menos y de 3 al cuadrado. Ese de aquí está elevado al cuadrado. Aquí no comienza a estar elevado a ninguna razón. Eso me echa a hacer la derivada y después de hacer la derivada a avaliar no punto x igual a 3. Ahora, f de 3 es igual a 4. F' de 3, perdón. Vamos a ver, f' de 3 es igual a menos 6. F' de 3 es menos 6. Por F'. F de 3 que es 4. Menos y de 3 que es 2. Menos f de 3. F' de 3. Y' de 3. Todo sobre fy3, 4 menos 2 a 2. Y eso es igual a 4 menos 2 da 2 por menos 6, menos 12. Aquí da menos 1, daría menos más 4 sobre 2 a 2. Y eso es igual a 8 negativo sobre 4, que es igual a menos 2. Y esa es la respuesta final de este ejercicio. Ahora sí, ¿alguna dúvida? Vamos a dar ahora un tercer ejercicio, que es como sigue. Y de t es igual a e a x menos e a menos x sobre e a x más e a menos x. Más 4. Ah, mais 4 para o seguinte. No, disculpe, ahí que tem. Menos 6 menos 5 é menos 11. Sería menos 11. ¿Qué? No. Não, eu tava só fiz ontem. Ele não passou mal, tá? Ele dançou. Ya. 4, 4. Exactamente, menos 44. Y 12 menos 44 da menos 56. Menos 5, 6. Y na hora de dividir, dá quanto? Deixa eu ver.
Exacto, mais. Da 32 sobre 4. Isso dá 8, né? 14. No. 2 dá menos 12. Menos com menos dá mais 44, sim. Dá 8. Agora assim. Bom. Agora, olhem nessa daqui. Essa daqui tem que prestar muita atenção, porque esta derivada que vamos a fazer agora vai ser usada daqui a pouco. Quando a gente vai ver funções trigonométricas, funções hiperbólicas, esta derivada vai fazer muito sentido. Então, temos um cociente, certo? A derivada dele es igual a derivada que está... Uy, no, disculpen. Ahí en Chain no ve regla da cadeia. Então, a derivada de eso no puede ser feita ainda. Então, eu vou colocar aqui um x e aqui é x. Tá? O que acontece é que o livro que estou seguindo trabalha muito com, mudando de variáveis. Eu gosto de trabalhar sempre com x. Então, por isso, a vezes escrevo x, escrevo outra coisa. Bom, então, agora, para derivar isso, aí a gente deriva o numerador, que seria e a x menos 1 por e a x más x, menos o de acima e a x menos x por e a x mais 1. Todo sobre e a x más x al cuadrado. Eso es igual e a x por e a x da e a 2x más x e a x menos e a x menos x menos e a 2x más e a x menos x e a x menos x sobre e a x más x ao cuadrado. Eso es igual e a 2x más x e a x menos e a x menos x menos e a 2x menos e a x mais x e a x mais x. Então, essa que está aqui vai com esse, em todo sobre e a x más x ao quadrado. E isso é igual. X e a x más x e a x dá 2x e a x. Então, já se forma. Menos e a x daria menos 2 e a x. Mais, com menos van, é tudo sobre e a x más x ao quadrado. ¿Alguna pregunta?
X es positivo y EAX es positivo. Como los dos son positivos. Nada. ¿Vas a hacer una pregunta? Bom, nós vamos fazer agora um exemplo que eu falei para vocês, onde tem x é a x sobre x 2 mais x mais 3. Veamos isso. Vamos a derivar essa expressão. Mas se vocês notarem, acima temos um produto. Então, quando você tem f' de x, na parte de acima seria e a x mais x e a x por x quadrado mais 3 menos x e a x por 2x. 2 mais 3 ao quadrado. Isso é igual a x quadrada é a x mais x cubo é a x mais 3 é a x mais 3x é a x menos 2x quadrada é a x sobre x a 2 más 3 a 2 y eso es igual 2, x a 2 es a x menos 2x2. Você tem f de x igual a x elevado a x, certo? Então, esse aqui é um produto. Essa aqui é uma função e essa aqui é outra função. Então, a derivada vai ser igual a derivada do primeiro, que seria a derivada de x, que é 1, por e a x, más o primeiro sin derivar por a derivada de e a x, que é ela mesma. Então, a derivada dessa função é isso que temos aqui. Então, é isso que a gente deve que aplicar desse lado. E nada, galera. Então, aqui temos agora menos x a 2 é a x mais x a 3 é a x más 3 é a x más 3x é a x sobre x2 más 3 ao quadrado. Y ese es el resultado de esa derivada.
¿Alguna dúvida o alguna otra pregunta? Vamos a estar. Agora, já depois desse exercício, vamos agora sim para o tema do dia. O tema do dia são as derivadas das fórmulas trigonométricas. Então, aí a gente está tendo uma pequena tabelinha com as derivadas. Mas eu vou fazer a prova de uma delas, que é a prova da derivada do cosseno de x. É dizer, se f de x, desculpe, é igual a cosseno de x, então eu vou provar que f de x, f' de x, é menos seno de x. Como faço isso? De um jeito bem fácil, bem sencillo, que é o seguinte. Vou fazer o limite, quando h tiende para zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Isso é igual ao limite, quando x tiende para zero, de cosseno de x mais h menos cosseno de x sobre h. Isso é igual ao limite, quando h tiende para zero, cosseno de x mais h é cosseno de x, cosseno de h, menos seno de x, seno de h, menos o cosseno de x que está aqui, tudo sobre h. Então, agora vamos a juntar aquelas que tem cosseno com somente cossenos. E isso é igual ao limite, quando h tiende para zero, de cosseno de x, cosseno de h, menos cosseno de x, menos seno de x, seno de h, sobre h, sobre h. Isso é igual ao limite, quando h tiende para zero, temos um fator comum acima que é cosseno de x, por cosseno de h menos 1 sobre h, menos limite quando h tiende para zero, seno de x, seno de h sobre h. Como o limite somente está dependendo do h, as coisas que dependem de x podem sair do limite como constantes. Isso seria cosseno de x, limite quando h tiende para zero, cosseno de h menos 1 sobre h, menos seno de x, limite quando h tiende para zero, de seno de h sobre h. Bom, vamos começar então outra vez, certo? A gente, esta que temos aqui é a definição de derivada, certo? Então, quem é f de x? F de x é cosseno. Como em x já não existe senão x mais h, então fica cosseno de x mais h. Menos cosseno de x sobre todo h. Agora, de aqui, esto que está aqui,
podemos hacer uso de identidades trigonométricas. Lo que hacemos uso es de coseno la suma de coseno la suma. Una identidad trigonométrica que la dice que hizo es igual a coseno de x, coseno de acá, y resuelve. Pues ya ven, ya voy. Ya, então, bom. Isso seria agora. O que eu faço aqui no seguinte passo. Daqui para cá. Eu junto todos os que têm cosseno de um lado, como está aqui, e deixo o que não tem cosseno do outro lado. Agora, factorizamos como fator comum cosseno, e nos fica esta parte adentro, e a outra fica igual aqui. Como cosseno como o limite está dependendo somente de h, aí a gente pode sacar o que depende de x dos limites. Agora, observe que limite quando h tiende para 0 de 1 menos coseno de h sobre h é 0. Certo? E limite quando h tiende para 0 de seno de h sobre h é 1. Esos limites ya fueron dados. Si você olha aqui, este limite dá 0 e esse limite aqui dá 1. Então, isso é igual coseno de x por 0 menos seno de x por 1. Y eso es igual a menos seno de x. ¿Alguna pregunta? Bom. Então, da mesma forma como provei a derivada do cosseno, vocês podem conseguir a demonstração da derivada do seno no livro de Stewart. E já daí para frente, o que a gente faz uso é de, por exemplo, já sabemos quais são as derivadas do cosseno e do seno. Agora, queremos calcular. Vamos ver aqui agora. Vamos fazer uma tabelinha pequena aqui. Seno de x es coseno de x a derivada. F línea. Certo. Y a derivado coseno, que ya mostramos, es menos seno. Entonces, ¿cuál sería a derivada da tangente? Vamos a ver aquí ahora. F de x es igual a tangente de x. Pero pela definición da tangente, ela é seno de x sobre coseno de x. Así se define tangente. Entonces, vamos a derivar f' de x igual, derivada de que está acima, a derivada de seno es coseno. Por el de baixo sin derivar. El coseno de x. Menos el de acima sin derivar.
por la derivada de que está abajo, menos seno de x, sobre el que está abajo al cuadrado. Eso es igual a coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Y eso es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x, ¿cierto? Y eso es igual a ¿qué? A secante cuadrada de x. Então, a derivada da tangente é secante cuadrada de x. Pergunta? Entonces vamos a calcular a derivada de cada una de las funciones trigonométricas que están faltando. Ya tenemos seno, tenemos coseno. Falta agora, vamos a escribir aquí otra tabelinha. F de x, F' de x. Então, falta secante de x, cosecante de x e cotangente de x. Bom, Márcio, por que cada um? Porque olha o seguinte, você tem coseno de x por coseno de x, certo? Eso tenemos que es coseno cuadrado de x. Agora temos menos seno de x por menos seno de x dá más seno cuadrado de x. Você tem uma identidade trigonométrica que diz que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x é igual a 1. Então fazemos uso dela aqui acima e por isso fica 1 sobre coseno cuadrada, porque coseno de x ao cuadrado é igual a coseno cuadrado de x. Nada más. Então, voltamos acá. Ahora tenemos f de x é igual a secante. Eso es igual a 1 sobre coseno de x, ¿cierto? Por identidad trigonométrica. Eso que tenemos ahí es un cociente. A derivada de f de x es igual a ¿qué? Derivada de 1, que es una constante, sería 0 por coseno de x. Menos 1 por la derivada del coseno, que es menos seno de x, sobre coseno de x al cuadrado. Y es igual, eso que tenemos primero es 0, menos por menos da más, da seno sobre coseno cuadrado de x. Eso es igual a seno de x sobre coseno de x por 1 sobre coseno de x. Eso es igual a tangente de x por secante de x. Luego, a derivada da secante es secante de x tangente de x. Pergunta? Então, se vocês notam, o que a gente tem que fazer aqui é, nesse caso, primeiro, estabelecer as identidades principais trigonométricas.
Y así você puede ir practicando y va encontrando as demás derivadas. Por exemplo, eu fiz essa daqui. A primeira está feita no livro. A segunda foi feita por mim. Essa, aqui tem um erro. Se vocês notarem, aí diz que é seno quadrado de x. E é falso. É secante quadrada de x. Então, eu acho que o livro aí tem um erro de tipeo. A pessoa que estava fazendo a escrita errou. Trocou a N pela C. Então, aqui seria secante quadrada de x. Essa daqui foi feita do último e vocês podem tentar fazer essa daqui e essa daqui na sua casa. Depois de que acabe a aula, você é fazer o mesmo, só fazer uso da identidade trigonométrica e uso da regra do quociente. Agora, o que eu vou fazer? Vou fazer exercícios onde vamos usar regra do produto e regra do quociente junto com funções trigonométricas. Ou se vocês querem que faça alguma outra coisa, eu posso fazer outra coisa. Vocês que propõem? Façam uma proposta. Vamos fazer exercício. Vamos. F de x olhem esse. Então, f' de x é igual a quê? Derivado primeiro seria coseno de x menos derivado, más derivado coseno es menos seno, sería igual a menos seno de x por x más seno de x. Más, agora, o primeiro fica igual, seno de x mais coseno de x por derivada de x, que es 1, más derivada de seno, que es coseno, sobre, perdón, ese es el cociente. Igual, vocês podem deixar o exercício assim, mas como a prova que vocês vão fazer agora é uma prova onde vão dar uma coisa que não vai ser desse tipo, aí aqui tem que fazer tudo completo. Então, coseno de x por x dá x coseno de x mais seno de x coseno de x, certo? Menos x seno de x menos seno cuadrado de x mais seno por 1 da seno de x más coseno de x más coseno cuadrado de x.
Olhem agora o seguinte, se vocês juntarem... Não, não podem. Já, ele que fica assim. Esa sería la respuesta. Pregunta. Na parte de aqui para cá, o que eu faço é resolver os produtos. Vamos ver. Coseno de x por x dá x coseno. Coseno por seno dá seno coseno. Menos x seno menos seno cuadrada. Mais seno por 1, seno, mais coseno por 1, coseno. Ah, esqueci una parte, sí. Yo esqueci una parte aquí. Seno por 1, seno por 1 es igual a seno de x, que es ese que tenemos aquí. Coseno por 1 es igual a coseno. Coseno por coseno, coseno cuadrado, y seno por coseno da seno coseno. Entonces aquí sí. No, Beatriz, nem había multiplicado essa expressão por essa daqui. Então, se vocês notarem agora, essa expressão daqui pode ser sumada com essa daqui. São termos semelhantes. E isso é igual, então, agora sim. Então, x cosseno somente aparece aqui. Seno cosseno mais seno cosseno dá 2. Já van esses 2. Menos x seno menos seno cuadrado más seno más coseno de x más coseno cuadrado de x. Olhem o seguinte, se vocês quiserem, vocês poderiam usar a seguinte identidade. Coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x es igual a coseno de 2x. Mas eu não vou usar aqui. Vamos procurar um exercício a ver aqui no livro. Se tem algum exercício interessante para fazer. Vamos ver.
Dice, calcular y igual a 1 más seno de x sobre x más coseno de x. Bom, eso que tenemos ahí es un cociente, certo? Logo, y' de x é igual a derivada de que está acima, sería derivada de 1 más seno de x es igual a coseno de x sobre x más coseno de x. Menos, porque está acima, por la derivada que está abaixo. Que abaixo tenemos 1 menos seno de x sobre x más coseno de x ao quadrado. Isso é igual, agora vem o mais bonito de tudo, fazer todos esses produtos. Quedaria x coseno de x más coseno cuadrado de x menos 1 menos sen de x mais sen de x menos sen cuadrado de x. Esos dos se van sobre x más coseno de x ao quadrado. Eso de aquí es igual a x coseno de x más coseno cuadrado de x menos por menos da cuánto. No menos por 1 da menos 1 más seno cuadrado de x. Entonces x más coseno de x ao cuadrado, y eso es igual. X coseno de x. Si vocês juntan coseno cuadrado más seno cuadrado, eso es igual a 1 menos 1 y al final você vai ter x coseno de x sobre x más ao quadrado. Vamos colocar em perspectiva tudo. ¿Alguna pergunta? Tá, espero seguir. Continuamos. Vamos procurar aqui mais um exercício. F de x igual x sen de x por coseno de x. Se vocês se dão conta, aí temos um triple produto, certo? Esse daqui, esse e esse daí. Então, nesse caso, temos que aplicar a regra do produto.
mas como uma espécie de produto generalizado. O que é isso? Derivar parte por parte. Então, a derivada é derivada do primeiro, que seria nesse caso, derivada de x por todos los demás sem derivar. Es decir, 1 por seno de x por coseno de x. Mais o primeiro sin derivar por a derivada do segundo. A derivada de seno de x é coseno de x por coseno de x. Mais o primeiro sin derivar, o segundo sin derivar y a derivada do terceiro. Menos sen de x. Ao final, eso es sen de x, coseno de x, más x coseno cuadrado de x, menos x seno cuadrado de x. Gabriel, eso que tenemos, oiga lo siguiente, eso que tenemos aquí es un triple producto, como falou no comienzo. Eso que tú, bueno, tenemos algo así, f de x igual a una primera función f1 de x por f2 de x por f3. Eso que tenemos, ¿cierto? Tres funciones multiplicando. Tenemos eso. Então, a derivada de ela vai ser o seguinte: f' de x é igual f1' de x por f2 sin derivar por f3 sem derivar, mais f1 sem derivar, perdão, f2 derivado, f3 sem derivar, mais f1 sem derivar, f2 sem derivar e f3 derivado. ¿Entendieron la fórmula? É como a fórmula de somente duas funções. Quando são somente duas funções, você deixa apenas dois termos. Se você tem três funções multiplicando, vai ter três termos. Se você tem quatro funções multiplicando, vai ter quatro termos. Por exemplo, se você tiver x quadrado e a x, sen de x, coseno de x, vai ficar quatro termos. Então, derivada primeiro, segundo, terceiro e quarto. E se além disso você agregar tangente de x, vai ter outra parte mais. Somente que eu fiz o exercício porque ele está proposto no livro Stewart. E se o Stewart propõe o exercício é porque vocês já deveriam poder resolver. Então, para isso, estou dando para vocês as ferramentas para resolver esse tipo de exercício.
Bom, vamos ver agora. Que outra coisa tem aqui? Uhum. Bom, temos isso agora. Secante de x por 1 mais secante de x. A derivada. Então, a derivada de secante de x é secante de x por tangente de x. Que multiplica 1 mais secante de x. Menos secante de x por la derivada de 1, que es 0, más derivada de secante, que sería secante de x tangente de x. Todo sobre 1 más secante de x al cuadrado. Y eso es igual a secante de x tangente de x más secante cuadrada de x tangente de x menos secante cuadrada de x tangente de x, todo sobre 1 más secante de x al cuadrado. Todos estos dos termos se cancelan y tenemos secante de x tangente de x sobre 1 más secante de x al cuadrado. ¿Tiene alguna pregunta? Tá bom. A ver. Vamos a procurar otro ejercicio. Estoy acá, veo. Veamos aquí. G de x igual a secante de x por tangente de x. Então, isso é um produto, certo? Y línea de x es igual, derivada de secante de x, ya tenemos que la es secante de x tangente de x por tangente de x, más secante de x por la derivada de tangente de x, que sería ¿cuánto? Secante cuadrada de x.
Eso de aquí es igual a secante de x tangente cuadrada de x más secante cubi de x. Ya ahí tem. Essa seria a resposta. Guardem um momento, já volto. Agora sim, bom. Tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Bom, então vamos fazer mais um exemplo. Que seria o que segue. Igual. É a x mais cosseno de x sobre x mais sen de x. Então, g' de x seria a derivada que está acima, que es igual, sen de x, más derivada de coseno, menos seno de x. Por lo que está abaixo, que sería x más sen de x, menos el que está acima sin derivar, más coseno de x, por la derivada del denominador, 1 más coseno de x, sobre x más sen de x ao quadrado. Resolvendo os produtos, temos que isso é x é a x mais é a x sen de x menos x sen de x menos sen quadrada
de x. Agora, menos é a x mais é a x cosseno de x mais cosseno de x mais cosseno quadrado de x. Tudo sobre x mais sen de x ao quadrado. Es igual. Agora sí vamos a reescribir. X é a x mais é a x com seno, somente temos 1. X sen de x, somente temos 1. Se vocês se dão conta, aqui tem menos sen quadrado, e esse menos daqui converte esse cosseno quadrado em menos cosseno quadrado. Es decir, eso es igual a menos 1. Ese con ese de aquí. Menos é a x, menos é a x cosseno de x, menos cosseno de x. Todo sobre x mais sen de x ao quadrado. Pergunta? Bom, vamos. Como no tem pergunta, já vamos deixar hoje por aí. Alguém de vocês ainda não faz a prova?